Aqui então eu vou começar apresentando um pouco da interface aqui, mas agora voltado um pouco para a arquitetura, tá? Então quando a gente inicia aqui o Revit aqui nessa versão, eu estou na versão 2021, tá? Com a atualização, quarta atualização, ele aparece com a interface dessa forma aqui, né? Aqui são os projetos mais recentes que eu trabalhei e aqui são as famílias, né? Que eventualmente você abriu, editou, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí ao longo das próximas aulas, tá? Eu, nesse caso aqui, vou começar um novo modelo aqui, ó. Um novo modelo e esse novo modelo vai ser o modelo de projeto, tá? Esse modelo de projeto, ele já vem pré-configurado ou pré-carregado, né, um modelo próprio para arquitetura, né? O que seria esse modelo de projeto, né? Seriam já algumas coisas pré-carregadas, configurações, textos, móveis, janelas, portas, né? Totalmente voltado aí para a linha de arquitetura, tá? Não que a gente não possa carregar, né, em outros modelos, mas ele já vem meio preparado para isso, tá? Então eu vou dar um OK aqui e vou começar esse modelo arquitetônico. Nesse modelo arquitetônico, a gente vai ver que vai vir uma planta em vazio aqui, né? Uma planta em branco, tá? E aqui está a nossa janela de navegador de projeto e as propriedades, né? Que essa tabela de propriedades é uma tabela onde funcionaria basicamente as propriedades de qualquer objeto, né? Neste caso aqui, como não tem nada selecionado, é a propriedade da planta piso aqui, né? Ó, nível 1, tá? No navegador de projeto, eu tenho aqui embaixo, né, ó, se eu expandir e clicar no mais aqui, ó, tá, eu consigo expandir e ele já vem alguns níveis criados aqui para a gente saber mais ou menos onde começa o nosso piso, onde termina, né, onde tem os nossos níveis já pré-criados aqui, tá bom? Então ele vem com o nível 1 e o nível 2 criado. O terreno ele é voltado exclusivamente para a gente criar terrenos, né, topografias, pisos, áreas de solo, né? E aqui tem as plantas de forro, né? No caso da arquitetura, ele já vem com os níveis de forro criados aqui para a gente criar os forros dos nossos ambientes, tá? Nas elevações, a gente consegue enxergar aqui, né, ó, como a gente inicia, né? Como ele já inicia o programa, né? Onde ele mostra que o nível 0, aqui o nível 1 está no 0 metros, né, ou 0 milímetros nesse caso, e o nível 2 está aqui em 4.000 milímetros, que seriam 4 metros, tá? Então, este navegador de projeto ele vai apresentar tudo o que a gente for criar, tudo que a gente for elaborar vai estar aqui, tá? Então, na sequência aqui, vocês vão ver que tem legendas, tabelas, né, as folhas que a gente vai criar, as famílias que a gente vai criar ou carregar aqui, que basicamente são os nossos blocos aqui, né, os blocos paramétricos, os blocos mais inteligentes, né, e alguns grupos que eventualmente a gente venha a criar, tá, quando a gente agrupa alguns objetos, tá bom? Bom, então essa aqui é mais ou menos a interface inicial dele, tá? Eu vou voltar aqui na planta de piso, tá? Na planta de piso, a gente consegue ver que ele já vem algumas vistas criadas aqui, né? Ó, que são, no caso aqui seria vista norte, vista sul, vista oeste e vista leste, né? Então, se a gente fizer o nosso projeto aqui dentro, elas automaticamente vão aparecer nestas vistas aqui em específico, tá? Que já estão criadas para facilitar a nossa vida aí, tá bom? E aqui a gente vai ver que eu tenho aqui diversas abas, né? Algumas já vêm com o próprio Revit e algumas foram instaladas aqui, né, separadamente, né? Então, mas as abas básicas aqui, arquitetura, estrutura, aço, pré-moldado, todas elas já vêm já instaladas no próprio programa, né? Sistemas, inserir, né? Os que estão a mais aqui são alguns plugins, né, de renderização que eu tenho aqui, que é o Inkscape, o Algin, que seria um plugin de realidade aumentada, né? O Lumion, que é um plugin de um software, do software Lumion de renderização, e eu tenho alguns outros aqui que eu instalei, que é o Naviate, esse aqui é mais voltado para estruturas, e o Twinmotion, que é voltado para renderização também, tá? Então, a nossa interface funcionaria mais ou menos dessa forma. Então, para a gente iniciar, né, basicamente, a gente tem que ter uma coisa em mente, tá? Espera só um pouquinho que eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Bom, eu mudei aqui, né? Só estava faltando carregar algumas coisas. Então, aqui a gente tem que ver o seguinte, na aba lateral aqui, a gente já vem com algumas pré-configurações, né? E o importante é a gente começar a criar
os objetos, né? E a gente está enxergando aqui a criação ou a nossa visualização em arquitetura, tá vendo? Então, todos os objetos que forem voltados aí exclusivamente para arquitetura, eles vão aparecer, né, exclusivamente na visualização de arquitetura. Tá? E aqui a gente consegue enxergar outras disciplinas, como estrutural, mecânica elétrica, hidráulica e coordenação. Né? Isso aqui vai funcionar igual para todos, né? Quem for de estruturas ou estrutural, né? Vigas, pilares, lajes, vai aparecer aqui no estrutural. Mecânica vai aparecer aqui nas partes de mecânica, mecânica é ar-condicionado, né? Elétrica são os eletrodutos, né, as caixinhas de elétrica. Hidráulica vão ser os tubos de água, esgoto, né, água fria, água quente. E a coordenação é a única disciplina que enxerga tudo, tá? Então essa, basicamente aqui é um filtro, né, para a gente mostrar o que é cada disciplina, tá bom? Então ele já vem separado, tá? Aqui o que a gente vai mais utilizar aqui ao longo dessas próximas aulas, né, vai ser basicamente esta aba arquitetura, tá? A aba arquitetura ela contempla ou ela compila aqui, né, diversos comandos voltados exclusivamente para as partes de arquitetura, né? Você pode utilizar em qualquer uma das disciplinas, mas aqui ele consta com mais comandos voltados exclusivamente para arquitetura, né? Como paredes, portas, janelas, componentes que seriam nossos mobiliários, nossas peças aí, tá? Que a gente pode carregar, colunas, né? Que nesse caso aqui a coluna pode ser estrutural, mas como ela pode ser arquitetônica também, né? Aí temos telhado, forro, né? Opa, cliquei aqui. Os pisos, né? Que a gente pode criar, que são pisos arquitetônicos, né? E alguns sistemas de cortina, né, como peles de vidro, né, que a gente pode criar esses sistemas cortinas e depois dentro desses sistemas cortinas seriam os montantes aí, né, que poderiam ser perfis metálicos de madeiras, né, e assim por diante, tá bom? Aí tem guarda-corpo, rampa, escada, né, e assim por diante aqui, né, alguns divisores de ambiente que a gente vai passar aí ao longo das nossas próximas aulas, tá? Neste caso, a gente tem que começar mais ou menos, né, tentando colocar as configurações do jeito para a gente iniciar o nosso plano de trabalho, né? Então eu vou pegar aqui na parte de gerenciar aqui, ó, nessa aba aqui gerenciar, tá? A gente vai ter algumas configurações, por exemplo, né? A primeira configuração importante é a unidade de projeto. A unidade de projeto, aqui no caso, a gente vai trabalhar com metros, né, que é o mais comum para arquitetura. Então, essa unidade de projeto, quando a gente for mudar ela, né, ela vai mudar o projeto inteiro, né? Lembrando que o desenho não vai se escalonar. Tá? Ele vai apenas mudar a visualização de como são vistas as unidades. Mas assim, o desenho são todos, né? Todos os desenhos que a gente criar vão ser criados na escala 1:1. Eles são projetos em tamanho real. Apenas a unidade que está aparecendo na tela vai ser em metros, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. É bom ressaltar o seguinte: sempre do lado de cada um dos comandos, na hora que a gente põe o mouse sobre ele, vai aparecer essa janela aqui. Essa janela aqui em específica, se vocês olharem, ela sempre pode constar ou não, né, um comando aqui de redução, tá vendo? Ó, esse aqui é o atalho no teclado. Tá? Então, se eu digitar o N no teclado, ele automaticamente vai entrar neste comando unidades do projeto. Tá? Então, eu posso clicar aqui no ícone, certo? Ele vai abrir essa janela de configurações das unidades, né? Dei um ESC aqui para cancelar, ou eu posso digitar o N no teclado, ó, que ele vai abrir também, certo? Então, da mesma forma que eu clico no objeto, no ícone, eu posso também digitar no teclado, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver que a gente tem diversas unidades, muitas coisas para configurar, tá? Principalmente em outras disciplinas aqui, tá vendo? A infraestrutura, ar-condicionado, elétrica, tubulação, energia, infraestrutura, tá? Como aqui na parte de arquitetura a gente vai abordar as unidades mais comuns, né? Que aqui está nas unidades comuns, que são comuns para todas as disciplinas. Então, nesse caso aqui, a gente vai apenas alterar algumas unidades aqui, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui unidade de comprimento, que é a primeira que a gente vai mudar aqui, ó, tá?
Então, essa unidade de comprimento eu vou mudar aqui para metros, para a gente trabalhar em metros. E vou colocar aqui duas casas decimais após a vírgula, tá? Para ficar, por exemplo, 2 metros e 15, tá? Então, sempre duas casas para dar uma precisão pelo menos de centímetro, tá? E não precisamos colocar símbolo nenhum, tá? E aí vocês, se vocês quiserem colocar o símbolo, ele vai aparecer o símbolo da unidade metro, por exemplo, do lado, mas não é necessário aqui no caso, tá bom? Então eu vou dar um OK. Então aqui, ó, já mudamos a unidade de comprimento para metros. Distância, tá vendo que está aqui, ó, tá em polegadas, pés, né? Aqui a gente também pode mudar para metro, mas a diferença de comprimento e distância é que a distância são para outros tipos de ferramentas, como comprimento da distância percorrida por uma pessoa, né? Que tem algumas ferramentas que fazem isso, tá bom? Aí a gente pode colocar aqui a mesma coisa, né? Ó, metros, duas casas decimais, tá? Para a gente aqui, por enquanto, isso não vai alterar. Depois a gente tem ângulo, tá vendo? Área está em metro quadrado, custo está em, no caso aqui, ele coloca cifrão porque é a moeda local para cada pé quadrado, né? Então, a gente pode colocar custo por metro quadrado, que é o mais comum para a gente aqui, né? Então, ele vai envolver diversas áreas aqui, né? Ó, então, tem densidade, que é quilos por metro cúbico, né? Ângulo de rotação, inclinação, velocidade está em quilômetros por hora, tá? Então, tem N tipos de unidades aqui, tá? O que importa para a gente, por enquanto, é o comprimento, tá? Quando eu alterar o comprimento aqui, ele vai alterar, né, todas as unidades ao longo do nosso desenho, tá bom? Bom, eu quero mostrar um exemplo que ele já mudou, eu vou colocar aqui em uma das elevações. Posso clicar em qualquer uma, tá? Dar um double clique aqui, ó, no norte. Olha lá, era 4.000, tá vendo? Agora virou 4 metros, né? Duas casas depois da vírgula, né? Então 4.00, tá? Então essa aqui basicamente é a unidade que a gente vai trabalhar. Bom, no restante a gente vai ver ao longo das aulas, mas aqui eu tenho os snaps, né, que para quem já mexeu em AutoCAD sabe que os snaps são aqueles pontos, né, aqueles comandos de precisão, né, que a gente tinha no CAD que também chamavam, né, snap settings, né. Então a gente tem aqui os endpoints, né, que são os pontos finais, pontos centrais que são os midpoints, né. Mais próximo é o ponto nearest, conhecido lá no CAD, tá? Eixo do plano de trabalho, né, aqui seria os pontos centrais, né? Aí tem quadrantes em círculo, intersecções, centros, perpendicular, tangente, né, e pontos em específico, tá? Todos estão ligados, diferentemente do CAD, aqui é fácil da gente selecionar, então eu vou deixar todos ligados aqui, tá bom? Aqui tem alguns incrementos que ele já vem, né? Então incrementos de cota angular, né? Por exemplo, quando a gente vai traçar algumas cotas, né? Então aqui está cada 1 grau, 5 graus, 15 graus, 45 e 90, né? Então ele faz esses ângulos automaticamente, né? Conforme a visualização e conforme a utilização, tá bom? Bom, ué, acho que aqui estava com espaço aqui. Bom, vou dar um ESC aqui. Bom, então aqui basicamente vão estar todas as nossas configurações, tá? Algumas outras coisas que a gente vai utilizar. Aqui, ó, em configurações adicionais, a gente tem padrões de preenchimento, que seriam as nossas achuras, né? Ó, tá vendo? Tá? Temos recursos de materiais, que basicamente vão ser os materiais que a gente vai utilizar ao longo do nosso projeto, tá? Não vamos ver ainda, né? Revisão, estilo de linha, né, que são coisas que a gente vai utilizar aí também, né? Aqui ele tem várias linhas, projeção, oculto, vamos criar algumas linhas ao longo das aulas, tá? Espessura das linhas, né? Aqui basicamente a gente vai configurar a espessura de cada uma das linhas, que aqui as linhas vão ser separadas em 16 números, né? Ou mais, se a gente quiser adicionar, mas é 1, 2, 3, né? E esses números são correlacionados a uma espessura de acordo com cada escala, tá vendo? Então aqui, como vocês podem ver, ela vai variando, né, conforme a escala que a gente trabalha, tá? Então a gente pode configurar isso também, mudar a espessura caso a gente queira, tá? Tem espessuras de linhas de perspectiva, né?
também que seriam no 3D, né? E espessuras de linha de anotação, que também as anotações são os textos, são as cotas, tá? Tudo isso é anotação, seta, tá bom? Então a gente pode configurar isso também, tá? Outras coisas, né? Padrões de linha são os tipos de linhas, né? O centro, demolido, pontilhado, oculto, traço ponto, tracejado, estão todos aqui também. E a gente também pode, opa, cliquei no errado aqui, a gente pode criar um novo padrão que a gente vai fazer também mais para frente, tá bom? Tem algumas outras coisas de configuração de sol, identificadores, de elevação, que a gente ainda cotas, né, identificadores de corte que a gente vai ver ao longo do tempo. Então aqui tem basicamente todas as nossas configurações necessárias aí para a gente poder trabalhar ao longo de todas as aulas, tá? Mas vamos nos focar aqui, né? Eu vou começar nos próximos vídeos trabalhando com a criação de paredes, portas, vamos no básico e aí subsequentemente a gente vai aprendendo as configurações, tá bom? Então nessa parte aqui, esse primeiro vídeo é mais ou menos só para a gente apresentar a interface e a gente saber onde a gente vai encontrar aí as nossas configurações, tudo bem? Então por enquanto é isso, obrigado.